Esse cidadão que está na sua tela, que provavelmente você não conhece, está causando o maior alvoroço no bolsonarismo. Se chama Pedro Vaca e é o relator da Organização dos Estados Americanos para a Liberdade de Expressão. Ele está no Brasil e aí a razão de ele ter vindo, isso ainda não está muito esclarecido. Mas o fato é que ele está aqui para apurar as denúncias feitas pelos bolsonaristas de que a liberdade de expressão no Brasil está em risco. Isso fez com que os bolsonaristas ficassem loucos desde a sua chegada. No começo, desacreditando ele, porque ele foi conversar com o Barroso e os ministros do STF primeiro. Então tem várias postagens falando que ele não passa de um adolescente, que ele era advogado do Barroso, daquele jeito que você conhece a extrema-direita, quando eles pretendem desclassificar alguém. Só que hoje ele resolveu, por alguma razão, ouvir os pessoal da extrema-direita. E agora ele já é maravilhoso. Como sempre, extrema-direita, né? Maravilhoso, tá lá sendo elogiado. E o escolhido para ser mostrado para ele como alvo foi o Daniel Silveira. Você lembra o Daniel Silveira, o bombadão, né? O Daniel Silveira que foi preso, recebeu o indulto de Bolsonaro porque ameaçou tacar um gato na cara do ministro Alexandre de Moraes, entre outras coisas. O Daniel Silveira foi parado no Trending Topics, até agora o assunto mais comentado do Twitter, por quê? Como eu te disse, os bolsonaristas estão lá fazendo várias postagens porque o cara tá ouvindo o advogado do Daniel Silveira. Nessa publicação eu vou mostrar maiores detalhes sobre isso para você. Mas se você está chegando agora por esse canal, senta o dedo like, inscreva-se, compartilhe o vídeo nas suas redes sociais. Faça parte dessa comunidade que mais cresce aqui no YouTube, pelo menos na nossa cabeça. Beleza? Agora que eu sei que você já fez aquele pacote youtubístico, vamos dar uma passada pelos fatos, tá? Folha de São Paulo. Relator da liberdade de expressão da OEA se encontra com PF e recebe minuta do golpe. O relator para a liberdade de expressão, Pedro Vaca, esteve nessa segunda-feira com integrantes da Polícia Federal. Como eu te disse, o bagulho começou ontem. Ele foi se encontrar com a PF, se encontrou com o Barroso, se encontrou com o Moraes. Tem alguns vídeos. No encontro com a PF, segundo os relatos, Vaca recebeu o documento encontrado pela investigação na casa do ex-ministro da Justiça Anderson Torres, com uma proposta de golpe de Estado após a derrota de Jair Bolsonaro. A conversa foi no tom de garantir que a ação da PF foi proporcional e meticulosa, em resposta à tentativa do golpe de Estado. Então, o cara veio. Há alguns relatos de que foi a convite do Barroso, há alguns relatos de que foi por denúncia dos bolsonaristas. Ele se encontrou com o Barroso, como você viu nas fotos, e na saída ele foi assediado por alguns repórteres ali, ele não deu muito moral. Vou mostrar o vídeo para vocês. Relator. Conversa conosco um pouquinho. Relator. Relator Pedro Vaca, ¿puede hablar con la prensa? Un minuto, por favor. Relator. Relator Pedro Vaca, ¿puede hablar con la prensa? Un minuto, por favor. Aí está ele, né, saindo dos prédios, que eu imagino que seja o STF. É muito parecido ali em tudo, mas eu imagino que seja o STF. O cara falou, pode falar com a imprensa, por favor. Ele não deu moral e entrou num carrão ali diplomático, daqueles carros que ficam ali carregando o pessoal perto do Palácio do Planalto. Aqui é naquele sentido de mostrar pra você que os bolsonaristas estavam desmerecendo ele ontem. O cara disse, só eu que acho que Pedro Vaca, relator da CDI, Comissão Internacional de Direitos Humanos da OEA, que veio ao Brasil apurar as violações de direitos humanos, veio só pegar uma gravata bonitinha do STF com o ministro Barroso, então levantando suspeição sobre a sua capacidade. Outras publicações que eu acabei perdendo faziam menção a ele ter sido advogado não sei quem. Veja, assim como o próprio Barroso recebia esses ataques, ele era advogado do PT, também fizeram ataques ao relator da OEA dizendo que ele seria um ex-aluno, teria escrevido um livro com o Barroso. Era nesse nível a denúncia. Vendo esse livro, ele escreveu o livro com o Barroso, portanto ele é desqualificado. Ele foi aluno do Barroso, portanto ele é desqualificado. É amigo do Barroso, foi advogado do Barroso. Várias postagens nesse sentido. Mas hoje, por alguma razão, ele foi se encontrar com os representantes parlamentares, afinal de contas foram eleitos, para ouvi-los. Você tá vendo aí, né, ele ouvindo os representantes da extrema-direita, com até direito à teleconferência ali do deputado da SWAT, o senador da SWAT. O senador que todo dia tinha um pendrive bomba para explodir o governo.
Toda a cúpula nojenta tá aí. Que aí já vai até. Tem um outro vídeo que mostra ele falando com o advogado. O advogado do Daniel Silveira, que fez questão de postar no seu próprio perfil que o assunto Daniel Silveira estava bombando. Daniel Silveira foi a porta de abertura do inferno aqui do Brasil. Daniel Silveira é a jurisprudência. Tudo que vai contra os parlamentares hoje usa o processo de Daniel Silveira, que foi condenado. Só para finalizar, Daniel Silveira foi condenado por expressar as suas palavras. Ele era um parlamentar no exercício do seu mandato e o ministro e todos os demais do Supremo desrespeitaram o artigo 53, porque prenderam e condenaram uma pessoa por expressar. Então a liberdade de expressão no Brasil, ela foi violada e o Daniel Silveira é o exemplo mais claro e hoje ele está cumprindo, sim, ele está cumprindo pena, 8 anos e 9 meses em regime fechado e está lá em Bangu. Inclusive, nesse documento que eu entrego a Vossa Excelência, tem toda a história do Daniel em resumo, tá? Eu queria só, para finalizar, que tem um pendrive aqui. Em 2021, doutor Pedro, eu fiz a denúncia lá na CIDH, lá na OEA, de tudo isso que eu narrei para o senhor aqui. Então, 2021 está tudo aí nesse pendrive. Eu gostaria muito que Vossa Excelência apreciasse, que eu não trouxe aquele calhamaço, porque tem, eu acho, umas 8.000 folhas aí. Tá bom? Muito obrigado. Bom, eles falam, né? Provarem o que dizem é outra instância. Bom, tá aí. O chorume, de repente, o relator da OEA se tornou maravilhoso. Tá? Ele agora não tem mais suspeição, ele agora é lindo. Ele foi preso por um vídeo. Neste vídeo, ele expressou o seu pensamento, a sua liberdade de expressão, e o nosso artigo 53 da Constituição Federal, ele prevê que os parlamentares, deputados, senadores, eles são imunes por quaisquer palavras, opiniões e votos. Daniel Silveira, em 16 de fevereiro de 2021, foi de ofício enviado para a cadeia por causa de um vídeo onde ele criticou ministros do Supremo, especialmente o senhor Alexandre de Moraes. Criticou foi ótimo, né? E mesmo não gostou, sem que a PGR, que é a Procuradoria-Geral da República, o Ministério... Pausa para tradução. Com criticou, ele quis dizer, ameaçou perseguir o ministro Alexandre de Moraes e bater nele, na cara dele, com o gato e enfiar um gato pela boca dele. E isso num contexto onde a casa do ministro Alexandre de Moraes estava sendo perseguida por extremistas. A secretária do ministro Alexandre de Moraes já tinha sido perseguida. Aquela Sarah Winter estava ameaçando envenenar as filhas da secretária. Era esse o contexto. Rojões e foguetes estavam sendo disparados contra o STF, contra a casa dos ministros. Um parlamentar com acesso à rede social e muita visibilidade disse que o Alexandre de Moraes merecia apanhar e que se fosse ele mesmo e se desse na TV, ele ia atrás do ministro Alexandre de Moraes e ia bater nele com um gato até ele se mijar todinho e enfiar o gato na boca dele. Se isso não é uma ameaça, nesse contexto em especial, não sei mais o que é. Só que essa parte é a parte que a gente não conta. A gente conta que ele expressou sua opinião. Qual era essa opinião? A gente não conta, né? Requeresse a sua prisão, ele de ofício mandou a Polícia Federal prender Daniel Silveira num véspera de feriado, às quase meia-noite. E Daniel Silveira foi... isso foi em 16 de fevereiro de 2021. A censura no Brasil começou em 14 de março de 2019, com a portaria GP 69. Bom, o vídeo tem 6 minutos, e é óbvio que eu não vou repercutir essas atrocidades, essa conversa de advogado aqui para mim. Tá? Então é essa situação no momento, não sei qual é a desse relator. E imagina o seguinte, o Brasil tem soberania, apesar de tratados internacionais do ponto de vista jurídico, o Brasil tem soberania e, inclusive, essa soberania de leis, ela é garantida pela existência do parlamento ao qual o Daniel Silveira fazia parte. As leis são determinadas pelo parlamento e o STF apenas as cumpre e não de maneira monocrática. São 11 juízes especialistas em direito brasileiro, tá? E não direito internacional, direito brasileiros que analisam os casos e tomam decisões. Após essas decisões tomadas, elas devem ser cumpridas.
E eu imagino que, se essa instituição tiver a idoneidade necessária e o conhecimento necessário de causa, vai pedir para dobrar a pena do Daniel Silveira. Essa é a situação. Aliás, o Daniel Silveira, será que eles contaram quantos abusos o Daniel Silveira fez à sua liberdade? Você vai se lembrar, o Daniel Silveira foi libertado pelo Xandão após essa prisão umas 5 vezes. Em todas elas, ele reincidiu no crime, descumpriu as medidas de restrição de circulação, em todas. Desligou a tornozeleira, quebrou a tornozeleira, fez questão de birrar contra o sistema judiciário. E não é admissível que uma instituição, ainda que seja de fora e ainda que seja OEA, venha aqui dizer que o nosso país pode coadunar com esse tipo de prática. Porque se for, eu só quero que me avisem, porque aí eu também vou começar a praticar meus pequenos delitos e birrar contra o STF. Se inscreva no canal, compartilhe o vídeo das suas redes sociais, faça parte dessa comunidade, deixa aí o seu like, sua inscrição. Se quiser assinar o canal por valores a partir de R$13, também fica à vontade. Aquele abraço, fui!